repercutir esse tema com a gente chama ao vivo o deputado federal Arnaldo Jardim, de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nosso querido Arnaldo Jardim. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Bom dia. Uma alegria muito grande poder falar com você, Valtênio, com a Carol também. E hoje nós vamos ter um dia de boas atividades. Daqui a pouco a FPA acolhe lá o Marcos Pereira, que você mencionou, é o relator exatamente do acordo Mercosul-União Europeia. Ele vai apresentar os pontos do seu parecer, que nós queremos votá-lo ainda esta semana. Nós já nos preparamos para isso. O nosso presidente Pedro Lupion presidiu, antes do Carnaval, um belo momento em que nós avaliamos todo o processo. Tivemos ali na pauta um conjunto de sugestões que depois foram encaminhadas ao governo, que dizem respeito particularmente a algumas salvaguardas. Deixa eu explicar, Carol, Valtênio, o que é isso. Além do acordo ter toda uma questão de tarifas mais favoráveis para incrementar o comércio, a troca de vendas de produtos entre a União Europeia e o Mercosul, eles introduziram na última hora algumas medidas que nos preocupam. Por exemplo, quando algum dos nossos produtos, de um ano para o outro, tiver um aumento de exportação para a União Europeia acima de 5%, o que é natural. Veja só, o nosso açúcar aumentou a venda de 2024 para 2025, sem acordo, em 30%. Outros produtos também tiveram a mesma questão. Ali ficou estabelecido que, tendo um aumento de volume acima de 5%, isso pode ser questionado no acordo. Outro ponto, se nós estivermos praticando um preço, ou seja, nós estamos colocando a nossa carne lá a um preço 5% inferior àquilo que eles, os produtores europeus, estão vendendo, isso é passível também de uma salvaguarda. Ou seja, abre o mercado, mas nem tanto. Ou seja, ma non troppo, como diriam os italianos, que foram os autores principais de que essa exigência estivesse ali aprovada por eles. Como consequência disso, nós discutimos e nós vamos hoje apresentar ao Marcos Pereira um cuidado, ou seja, que nós devemos ter uma recíproca, porque se aumentarmos também algumas dessas importações num patamar semelhante, que a gente tenha ressalvas, ou seja, é negócio, toma lá, dá cá, você tem que responder à altura, querendo ampliar os negócios, Valtênio, Carol, querendo abrir mercado para os nossos produtos, mas não entrando de salto alto num jogo que é num campo muito pesado, que é um campo duro em que essas relações comerciais se estabelecem. Então, hoje, no encontro da FPA, nós teremos lá o Marcos Pereira e vamos com ele discutir. O governo já concordou, num diálogo mantido pela Tereza Cristina, com o Nelson Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que está negociando em nome do governo, anuiu a essas nossas considerações e assumiu um compromisso de que o governo mandará um texto também de salvaguardas. E nós aguardamos que isso possa ocorrer ao longo desta semana. Até porque, deputado, já foi aprovada a lei da reciprocidade da nossa senadora Tereza Cristina, que nos dá toda a garantia institucional e constitucional para a gente fazer exatamente isso que o senhor está falando. Então, agiremos da mesma forma que agirem com a gente. Agora, um outro tema com relação a tarifa... Agora, Valtênio, me permite uma observação aí. Valtênio, uma observação, querido, desculpe. Você tem razão. Nós, no auge ali da polêmica com Trump, primeiro momento de tarifas, aprovamos a lei da reciprocidade. A Tereza Cristina foi a relatora lá no Senado, conseguiu um grande consenso. Eu fui o relator na Câmara, aprovamos por unanimidade. Mas o tempo todo, quando alguns setores do governo queriam responder ao Trump, escalando na polêmica e radicalizando, nós pregamos diálogo, 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 e isso acabou agora prevalecendo. Acho que foi correto
aquele caminho que nós defendíamos. Nós precisamos agora aproveitar essa tarifa iguais para todos os países, nos facilita, porque nós somos mais competitivos, mas há duas providências que estão sendo tomadas pelo governo americano, duas que eles chamam de investigações, uma com base no dispositivo 301, outra no dispositivo 232, que nós precisamos ter muita atenção a isso e ficar aí em cima para que isso não possa prejudicar as nossas importações. Aproveitar esse bom momento, igualdade de condições, interessa ao nosso país. Aliás, boa essa coisa, porque nós estamos falando também da questão dos Estados Unidos. E agora acabou de chegar uma notícia que parece que a tarifa não é mais de 15, é de 10, até que o Trump deu uma olhada lá na questão de regulamentação de decreto. Então nós estamos vivendo, né, deputado, um período de incerteza, né? Os Estados Unidos toda hora fazem uma jogada. De que forma o senhor acha que a gente deve atuar? Isso já deu sinalização aí. Mas como é que o senhor viu essa medida americana e o que a gente deve fazer a partir de agora? Olha, incerteza sim, num jogo cada vez mais disputado, mas alguns princípios acho que estão claros para nós. Primeiro, não transformar nada em debate político ideológico, são relações comerciais. Toda vez que a gente escala com discurso nisso, retórico, não é bom para nós, não é bom para o país. Então, isso. Segundo, relações com todos, não ter exclusividade com nenhum polo, não ficar subordinado a ninguém. Por isso que ter agora a relação com o Mercosul. Acho que esse acordo comercial ainda não é concreto, mas abre boas perspectivas com a Índia. A Índia decidiu adotar os biocombustíveis, a mistura do etanol lá. Acho que nós temos que ampliar o mercado de carne, tá certo? O Brasil se organizar para agora, diante de cota que tem a China, tá certo? E a China nos penalizou nisso, restringiu lá as nossas exportações. Nós temos regras estabelecidas para não fazer uma concorrência autofágica entre nós. Então, termos equilíbrio, termos não retórica, não ter ideologização e fazer acordo com todos defendendo o interesse nacional. Acho que é o nosso rumo, Valtênio. É assim, Carol, que a gente está tentando conduzir esse processo, que a FPA tem tido esse papel. Deputado, e a análise dos vetos do presidente Lula que afetam o agro, tem uma previsão? Infelizmente não, Carol. O presidente Pedro Lupion já solicitou um horário com o Davi Alcolumbre. Isso depende do presidente do Senado marcar os vetos. Nós temos vetos muito importantes que nós queremos vê-los analisados. Toda a questão da LDO e do orçamento, sobre seguro, sobre defesa sanitária, todos aqueles que nós, num outro momento, você inclusive fez uma ótima matéria sobre isso, já identificou. E há outras matérias também que nós queremos discutir. Toda a questão de faixa de fronteira, que nós lamentamos muito, o governo vetou de uma forma descriteriosa, depois de ter feito um acordo conosco. Então, nós estamos insistindo, junto ao presidente Davi Alcolumbre do Congresso, para que ele marque o mais rapidamente possível essa sessão de vetos. Eu sei que você está na correria, mas só mais uma pergunta. Ontem o governo anunciou a suspensão da licitação de hidrovias de dragagem de rios da Amazônia, depois da invasão lá do Armazém da Cagil, lá no porto de Santarém, no Pará. O senhor sabe que ali escoa boa parte da produção de soja da região centro-oeste. O governo voltou atrás depois de pressão de indígenas, que, na verdade, de acordo com toda a nossa análise aqui que a gente percebe, muita gente organizada a partir de ONGs. Nada contra as boas ONGs, mas qual é o impacto disso para o agro brasileiro parar com as dragagens dos rios para escoar a produção pelas hidrovias, hein? Olha, nós lamentamos profundamente isso. Protestamos primeiro contra a invasão que houve. Atitude radical de uma minoria que não respeita a democracia, que não segue as regras institucionais, e ao governo caberia proteger as instalações, evitar dano, evitar depredação. Infelizmente, o governo se comportou ao contrário. Acabou tendo uma atitude leniente e agora, com a revogação do decreto, até de estímulo a isso.
Afinal de contas, o que era o decreto, o Valteno, Carol? Era um decreto que propunha um estudo da viabilidade de ampliação de estabelecimento de hidrovias. O nosso agro é competitivo da porteira para dentro, perde competitividade por uma logística ineficiente que nós temos. Nós precisamos disso. Hidrovia significa uma forma de transporte moderno, ambientalmente correta, aproveita a riqueza, tem possibilidade de ter controle, inclusive, do fluxo de rios, controle de cheias, controle de enchentes, evitar aquilo que é e permitir que se guarde, inclusive, água para o período de escassez. Tudo isso ajuda na utilização racional dos recursos hídricos. E os recursos hídricos são estratégicos. O que havia nesse decreto, que o governo, covardemente, me permito usar essa expressão, tá certo? Fez a revogação, era um estudo para a implantação de hidrovias. E por motivos que só aqueles que não querem o desenvolvimento podem explicar, houve essa reação encomendada, e o governo, lamentavelmente, acabou tomando essa atitude. Nós lamentamos muito, estamos buscando estudar de que formas recuperar essa questão e esse debate sobre a logística tão importante para o nosso polo de produção do nosso país, que é o Centro-Oeste, exatamente. Deputado Arnaldo Jardim, agradecemos a sua participação aqui no Agro Manhã. Certamente vamos nos ver logo mais lá na FPA, nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, nas reuniões que acontecem religiosamente às terças-feiras. Muito obrigado, viu? Tchau, deputado. Tchau, Carol. Tchau, Valteno. Estamos esperando vocês, hein? Combinado. Bom trabalho por aí.